Eduardo Moraes, sou gestor de renda variável da Claritas e hoje nós vamos comentar a performance dos fundos Claritas Long and Short, Claritas Valor e o Claritas Long Bias no mês de junho. Tá? Um mês extremamente difícil, a bolsa caiu 11,5%. Sob a ótica global, surpresas negativas nos dados correntes de inflação nos Estados Unidos levaram a uma deterioração da expectativa de aperto monetário nos Estados Unidos. De uma forma geral, a inflação e o ciclo de aperto monetário no mundo trouxeram surpresas negativas, tá? Levando o Fed, inclusive, a subir aí 75 basis points a sua taxa base, consequentemente levando também a maiores medos de uma recessão global, que levou a uma queda aí das principais commodities no mundo. Tá? Sob a ótica doméstica, tivemos como vetor de risco a aprovação de uma PEC, a chamada PEC das bondades, 42 bilhões de reais de despesas públicas, aprovadas numa velocidade muito alta, por mais que se possa argumentar que até tinha algum espaço fiscal para fazer essas despesas, demonstra mais uma fraqueza do arcabouço fiscal sob a ótica do teto dos gastos, tá? E no final das contas terminou estressando bastante o mercado de juros domésticos. Também tivemos notícias positivas aqui sob a ótica de atividade. Acho que hoje a gente falar de um crescimento doméstico aqui na casa de 2% do PIB, 2% em 2022 é um cenário extremamente plausível, tá? Mas esses seriam os meus comentários iniciais. Vamos falar um pouquinho mais de detalhes, vou dividir com os senhores alguns slides. Vamos falar um pouquinho mais de detalhes aqui da performance dos fundos. Começando aqui com Claritas Long and Short, foi um mês difícil, como mencionei, a gente caiu aqui 1,23, no ano acumulamos 4,12 ou 76% do CDI. Tá? Voltamos a reduzir um pouco o apetite de risco, trazendo aqui a exposição bruta que estava na casa de 50% para 39% e a exposição líquida também aqui para 7,2%. Tá? Principais destaques aqui na dinâmica do Claritas Long and Short foram basicamente, o principal destaque negativo aqui foi as empresas do grupo Simpar, muito ligadas com essa deterioração que eu mencionei aqui da dinâmica de juros, papéis de growth, de maior duration, terminaram sofrendo. Destaque positivo, podemos mencionar aqui o short em IRB, divulgou um número operacional muito fraco, tá? Novamente com prejuízo. De resto, não tivemos outros grandes destaques, tá? Como a dinâmica do mês, o que a gente tivemos alguns stops, optamos mais recentemente por começar a zerar alguns dos shorts de empresas de múltiplo mais alto. Então zeramos os shorts em Magazine Luiza, VEG, Natura, a própria B3, também zeramos alguns desses shorts. Zeramos também a posição em São Martinho, vou até comentar isso um pouco mais adiante, a posição que zerou nos fundos da casa. Começamos uma posição nova aqui em lojas Renner, muita atividade aqui na carteira ao longo desse mês. Tá? Falando um pouquinho aqui do Claritas Valor, a gente apresentou aqui uma queda de 13,67% contra uma queda do IBX de 11,56%. Esse mês, como uma posição relevante, um tema relevante para a gente, que é o tema das commodities, com todo esse receio de recessão global, no final das contas as commodities caíram bastante, então esse mês a gente underperformou o IBX aqui em pouco mais de 2%. Tá? Mas no ano a gente está aqui caindo 0,19 contra uma queda de 5,72 do IBX. Quando a gente fala aqui dos principais destaques do Claritas Valor, dá para perceber claramente aqui a dinâmica das commodities, com o principal contribuidor negativo, Gerdau contribuindo com 1,47 negativo, CBA com 1,40, Vale com 1,19 e São Martinho aqui com 0,70 nos destaques das commodities, tá? Sem destaques positivos no mês. Falando agora um pouquinho do Claritas Long Bias, ele caiu 13,77% contra o benchmark, é o yield
IPCA mais IUD da MB, que subiu 1%. Quando eu olho aqui a contribuição de resultado, o short contribuiu positivamente, mas os pares contribuíram negativamente e as opções tiveram uma contribuição neutra no mês de junho, tá? Então a soma disso tudo, no final das contas, deu uma atribuição de performance aqui de 13,77% no mês. Falando um pouco do tema commodities, tá? O que é que a gente viu de diferente? De certa forma, eu acho que a reação do mercado, sell-off nas principais commodities, nos pareceu exagerada. Tá? A gente está discutindo aqui o cenário base da Claritas, da Principal, uma recessão moderada, leve para moderada ali no primeiro trimestre de 2023. O que na nossa cabeça não tem o poder, não tem o condão de reduzir o consumo, a demanda dessas commodities para fazer o movimento de preço que a gente percebeu, tá? Particularmente nos metálicos, a gente, minério, níquel, cobre, alumínio tivemos quedas aqui bem relevantes. Quando a gente olha o setor de petróleo, diesel, gasolina e petróleo, esses caíram um pouco em relação às máximas, mas ainda assim, quando a gente olha o preço médio do segundo trimestre vis-à-vis o primeiro trimestre, estamos falando aqui de movimentos relevantes, tá? Diesel em dólar sobe no segundo trimestre vis-à-vis o primeiro 33%, e o mesmo a gasolina, o petróleo sobe 15%, tá? Mesmo quando a gente olha aqui em reais, com toda a defasagem que a gente teve na implementação de preços da gasolina, a gente está falando um segundo trimestre realizando um preço médio de 28% maior em relação ao primeiro trimestre, e na gasolina de 15%, tá? Então é uma dinâmica ainda bem favorável. O que a gente mudou um pouco aqui, gente, no tema de commodities, a gente tomou a decisão de zerar uma posição, que foi a São Martinho. Tá? Basicamente, qual foi o racional por trás disso? Você teve uma intervenção ali do governo através do PLP 18, na alíquota máxima sobre os combustíveis fósseis, na verdade sobre os bens considerados essenciais, tá? O Congresso já tinha também mudado a metodologia de cálculo anteriormente. Então a soma desses dois efeitos dá um impacto muito grande aqui no preço da gasolina, consequentemente no preço do etanol. Então a gente conseguiu perceber isso e tomamos a decisão de realizar lucros. A São Martinho tem sido uma contribuição muito importante aí na performance do fundo aí nos últimos anos. Então a gente tomou a decisão de zerar essa exposição na São Martinho, realocando parte dos recursos em Gerdau, em menor escala na Vale, tá? Por que em Gerdau? Em Gerdau, no final das contas, a gente está entendendo que o segundo trimestre ainda vem muito forte, tá? Acima ainda do primeiro trimestre, e a gente entende que lá nos Estados Unidos a dinâmica de consumo, de preço, ainda muito forte indo para o terceiro trimestre. O Brasil já começa a arrefecer, inclusive tivemos recentemente queda de preço aqui no mercado doméstico. Tá? Então o Brasil começa muito fraco no primeiro trimestre, melhora no segundo e volta a enfraquecer um pouco no terceiro. Mas assim, gente, estamos falando ainda de valuation muito barato e muita margem de segurança. A partir do terceiro trimestre, talvez a gente comece a ver o início da normalização desse ciclo de rentabilidade aqui na Gerdau. Tá? Então a gente aumentou um pouquinho, mas de uma maneira geral reduzimos um pouco o tema de commodities através dessa redução em São Martinho. Tá? Vale mencionar a questão da Petrobras. Se trocou agora o CEO, tá? E antes disso, a Petrobras tinha anunciado ali um reajuste relevante em diesel de 14,3% e de 5,2% na gasolina. Vale mencionar também que o câmbio volta a ser um vento favorável aqui para o tema de commodities, tá? Hoje a gente já está voltando, já estamos falando aqui na ponta, um câmbio na casa de 5,26, no mesmo patamar ali do primeiro trimestre de 5,23, tá? Então um câmbio bastante atrativo aqui para as exportadoras.
A- a- com relação ao tema aqui dos cases seculares de investimento, de crescimento, vale mencionar o tema aqui da Anfávia. Tá? A Anfávia, de certa forma, revisou para baixo aqui a expectativa de vendas de produção de automóveis para 4,4% versus 9,5%. Tá? Isso atrapalha que uma das nossas teses, que é uma das nossas teses, que é a Movida, mas como a Movida se antecipou nesse processo de renovação, a gente entende que ela está muito bem, ela está muito confortável aqui para gerir a renovação de sua frota, mesmo que a disponibilidade de automóveis esteja um pouco mais baixo. Tá? Com relação ao setor de saúde, a gente viu aqui dados muito fortes de crescimento do setor de vida, do crescimento de novas vidas no setor de planos de saúde, apesar dos dados da ANS esse mês terem sido meio conturbados, revisaram o dado do mês anterior, mas de uma maneira geral, os dados de crescimento de novos usuários aumentando, apesar da sinistralidade ainda num patamar acima do histórico. Tá? E por fim, vale mencionar aqui, em relação à nossa posição em Sul América, que alguns concorrentes da Redditor entraram no CAD questionando a fusão aqui da empresa. A gente já, de certa maneira, tinha a expectativa de ser uma aprovação bem fácil no CAD, talvez isso, continuamos acreditando nessa aprovação, mas talvez isso aqui leve o caso a ser um pouco mais complicado do que a gente tinha imaginado inicialmente. Tá? Com relação à posição em Cury, tivemos mudanças recentes aqui em relação ao programa Casa Verde Amarela, mudanças relevantes, estamos escutando que isso poderia implicar num reajuste aqui na casa de 10% a 15% no valor cobrado pelo imóvel. Tem o condão aqui de melhorar bastante a competitividade do setor. Tá? Lembrando que a Cury hoje estava praticamente fora do Casa Verde Amarela por entender que não estava com a rentabilidade adequada. Então, eventualmente, você pode voltar a operar dentro do programa. Com relação à parte de shoppings, vale mencionar ali vendas muito fortes da Multiplan. Inclusive, a gente voltou a comprar Multiplan aqui para o Claritas Valor. Tá? A gente tinha vendido um tempo atrás e voltamos agora a ter exposição em Multiplan no Claritas Valor. Tá? Crescimento de vendas da Multiplan aqui na casa de 28,8% no segundo trimestre, vis-à-vis o segundo trimestre de 2019. A gente sempre está olhando 22 contra 19 para neutralizar aqui o impacto da pandemia, acelerando aqui em relação ao que estava mostrando no primeiro trimestre, que era um crescimento de 13,5%. Tá? E também a Multiplan aprovou aí um programa de recompra de 14 milhões de ações, 5% do free float. Senhores, é isso que eu tinha para mostrar hoje em relação à performance dos fundos. Estamos à disposição, qualquer comentário, qualquer esclarecimento adicional que se faça necessário. Muito obrigado.